Fala, amigos! Começando mais um podcast Gerando Valor, Papo de Finanças. No episódio de hoje a gente vai falar sobre discipline nos investimentos. Foco, visão de futuro e algumas coisas mais aí. Que foi um papo que eu tive com um amigo Danilo, grande Danilo. Falou, Rodrigo, esse negócio é difícil, cara. Eu invisto, eu deixo lá, faço economia, mas acabo gastando depois com outras coisas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso podcast Papo de Finanças. Comigo, Rodrigo Barbosa. Então, bora lá. Bom, pessoas, e igual conversando ali com o Danilo, a gente investe, acontecia comigo também. Quando a gente começa nos investimentos, né, a gente tem o hábito de manter o investimento ali numa liquidez diária, e resgatar no momento oportuno, né, quando a gente tem gastou mais do que devia ou quer alguma coisa imediata, eu quero trocar, sei lá, de celular, ou meu carro quebrou, eu preciso consertar, eu vou lá no investimento e tiro o meu investimento. E aí a gente nunca dá sequência, né, naquele investimento. E aí tem dois motivos, ou até mais, mas os principais motivos que isso gera é desequilíbrio financeiro, né? Quando a gente gasta mais do que deve, na maioria das vezes a gente tem que complementar o nosso orçamento e a gente tira do investimento para pagar contas que talvez a gente nem deveria ter feito, né? Esse é um dos motivos. Então, saber o seu orçamento, ter uma planilha, ter um controle financeiro mensal é muito importante nessa caminhada aí de mudança de mentalidade dos investimentos. Então, eu acho que é um ponto importante. Faça, se você ainda não faz, uma planilha financeira. A gente tem a planilha Equilíbrio Financeiro. Quem quiser é só mandar aí no WhatsApp, nas redes sociais, que a gente disponibiliza. É uma planilha bacana que a gente desenvolveu e você tem ali todos os seus gastos, toda a sua receita e porcentagem, renda em cada despesa fixa, despesa variável, você consegue saber onde você mais gasta. Então ter esse controle, ter esse orçamento doméstico, né, que muita gente fala, é muito importante. Então pode ser que se você está passando por isso, você não consegue dar aquela sequência nos investimentos, talvez você esteja gastando mais do que ganha. Então ter um controle financeiro é muito importante. E aí você começa a mudar a sua mentalidade. Você vê que aquele gasto que eu tive a mais com o lazer, talvez não precisasse, né? Ou aquela comida de restaurante, aquele jantar fora, talvez naquele momento poderia esperar para uma outra ocasião. E aí você começa a equilibrar seu orçamento. E um segundo ponto é o imediatismo. A gente às vezes quer tanto alguma coisa, eu quero um celular novo, eu quero uma televisão nova, período de Natal agora, principalmente, né, chegando, episódio sendo gravado dia 11, que vai ao ar, dia 11 de dezembro. Então a pessoa acabou de receber o 13º, vai começar a fazer as compras que já teriam que ser planejadas lá atrás, ou no meio do ano, no início do ano, planejar quanto de sua renda vai para essas festas, para essas festividades, que é algo que a gente não consegue sair, né? A gente precisa também ter um pouco de lazer, nos presentear quem a gente gosta, quem a gente ama. Então esse é um ponto. Se você também não consegue manter os seus investimentos porque quer coisas imediatas, talvez mudar a chave, ver que o investimento é mais importante e começar a ter um planejamento financeiro mais estratégico. E um ponto importante que eu quero colocar é foco, visão, objetivo. Por que desse investimento?
Porque se a gente não tem um objetivo definido, eu, por exemplo, tenho 3 pilares assim para os meus investimentos ou para minha reserva. Primeiro, reserva de emergência, que a gente pode ir montando junto com os investimentos. Olha, eu consigo separar 300, eita lá, 30% das minhas receitas, né? Então eu separo 30% das minhas receitas. Se você ganha R$2.000, R$600. Então você divide esses 30% também em 30%. Então vai ser 200 reais para reserva de emergência, 200 reais talvez para conquistar algum sonho, algum objetivo, 200 reais para sua aposentadoria, para sua independência financeira. Se é esse o seu objetivo, eu quero trocar de carro, eu quero comprar um carro. Em quantos anos que você quer ter esse carro? Aí você lá com o seu planejamento de investimento, com o seu projeto, né, com o seu plano ali de investimento, você sabe quanto que você precisa aportar para daqui a 5 anos comprar o carro dos seus sonhos. Quanto que é meu gasto? Geralmente uma reserva de emergência, ela tende a ser de 6 meses a 1 ano, a 12 meses o seu gasto mensal. Imagine que você tivesse essa reserva de emergência há 1 ano atrás, 2 anos atrás, quando começou a pandemia. Você foi demitido, você teve alguma dificuldade nesse período, a reserva você estaria mais protegido e mais seguro, né? Que a reserva ela traz um pouco de segurança. Então, igual o Danilo, a gente conversando, ele gasta, ele tira dos investimentos porque talvez tenha algum desequilíbrio ali no orçamento e não tem uma reserva, porque a emergência ela é feita para isso. Surgiu um imprevisto, meu carro estragou, surgiu uma emergência médica, não estava previsto. Eu tiro lá da minha reserva e cubro esse gasto, e você não mexe nos seus investimentos principais. Esse é o primeiro ponto nessa mudança de mentalidade. Primeiro, começar a criar uma reserva, e se você ainda não tem uma mentalidade investidora, comece a montar reserva junto com o seu foco, o seu objetivo definido ali de longo prazo, e aí adequando o seu orçamento também para não perder muito a mão, né, e não ter que ficar tirando toda hora também da reserva de emergência. E um objetivo definido, eu quero, porque eu invisto hoje? Independência financeira. Quanto que eu preciso para ser independente financeiramente? É o seu gasto, é o seu orçamento. Quanto que é o seu estilo de vida, o seu padrão de vida? Você precisa dispor de quanto de recurso para ter o padrão de vida que você tem hoje. Então, para você ter uma renda passiva que cubra todos os seus gastos, quanto que você precisa investir? Então, isso tudo está dentro de um plano estratégico de investimentos que você é capaz de fazer junto com um assessor, ou se quiser uma consultoria, uma ajuda também, é só mandar no WhatsApp ou lá nas redes sociais, que a gente também consegue ajudar. Então, se você passa por essa mesma situação, não consegue manter os seus investimentos, é puramente mudança de mentalidade. Comece a fazer um controle de orçamento doméstico, tem um foco, tem um objetivo definido, e junto com esse objetivo você vai montar a sua reserva de emergência. Eu tenho certeza que vai contribuir muito na sua formação de patrimônio, na sua formação de renda. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Foram 2 pontos aí que a gente abordou, 3 aí com foco depois, né, no finalzinho. Espero que tenha ficado claro e tenha ajudado. E se você curtiu, compartilha aí com os amigos nas redes sociais. Aquela pessoa que você sabe que ela talvez gaste um pouquinho mais, manda para ela esse episódio. A gente precisa de difundir aí essa mentalidade, essa cultura imediatista que a gente tem, e começar a pensar mais na frente, mais no nosso futuro. Beleza? Esse foi mais um Gerando Valor, Papo de Finanças, e eu te vejo no próximo sábado. E se tem dúvida, manda lá nas redes sociais, rodrigo.barbosa com Z, vai aparecer lá, mande dúvida, sugestão, até aqui mesmo no episódio, deixe seu comentário, envie suas mensagens aí no Spotify, no YouTube, no Deezer, no aquele outro do Google lá, do podcast do Google.
Tem várias plataformas. Beleza? Valeu demais. Até sábado que vem.